Pessoal, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Mais um evento do Cineclube em todo lugar. Cineclube Raul Lopes em todo lugar. Hoje é o primeiro dia do ciclo de filmes iranianos com o professor Gabriel Martinho. Ele vai fazer uma apresentação. A gente vai assistir o filme, todo mundo aqui, vocês em casa também. Ótimo. Bom, quero agradecer pelo convite da Lília. A gente está tentando combinar isso já há um tempo. E aí, que legal que ela conseguiu também esse edital, né? Conseguiu proporcionar isso e vão ter outros, pelo que eu estou entendendo, outros ciclos, né? Aí a nossa ideia era fazer uma experiência imersiva, né? De fazer 3 dias. É um desafio também, porque muitas vezes a gente, né, faz isso um filme, um debate. Como é que a gente transforma essa experiência numa certa sensação imersiva, né? Então a gente vai ter hoje o filme do Abbas Kiarostami, o Close Up, que é de 1990. Vai ter o filme do Moshe Makhmalbaf, que é Salam Cinema, Salve o Cinema, de 1995. E por último vai ter no sábado do Jafar Panahi, Taxi Teheran, que é de 2015. São cineastas mais ou menos contemporâneos, né? O Kiarostami, ele é o mais velho, né, dos três e ficou talvez o mais famoso mundialmente, muito embora são os três cineastas que têm prestígios dentro do nicho do cinema, né, de festivais, enfim, de circuitos variados, né? Mas o Kiarostami, ele é de 1940, morreu em 2016. O Mark Malbaf é de 57, né? Está vivo. E o Panahi é de 1960 e está vivo, né? Então, hoje a gente vai começar com o Kiarostami, porque ele virou também virou um certo, ele virou um cineasta emblemático do Irã, né? Até as pessoas que talvez não conheçam tanto, né, conhecem, qual é aquele diretor, né, que começa com a letra K? Hoje o Otávio perguntou, é o Abbas Kiarostami. Kiarostami. Então, eu vou tentar, vou fazer um esforço aqui, uma tentativa de traçar alguma coisa em comum entre eles também, uma certa singularidade. Eu não gosto muito desse negócio de falar, o cinema argentino, o cinema brasileiro, que a gente sabe, né, que tem muita variação na linguagem, né, na forma de fazer, mas certamente tem algum tipo de atravessamento ali que a gente vai tentando, né, colher. Outro dia até minha mãe fez essa conversa comigo que antes era mais geograficamente demarcada as coisas. Hoje em dia, com esses fluxos globais, enfim, tudo é mais influenciável, né? Digamos assim. Mas vamos tentar traçar aí esse lugar comum, trazendo um pouco do Irã desse lugar que né, que politicamente é curioso, né? É um estado teocrático com tentativas democráticas ali, né, de ter um presidente, mas você tem um líder supremo, né? Até veio a calhar isso, né? Quando a gente pensou, não estava acontecendo nada disso de Israel e Palestina. Quer dizer, está acontecendo há muito tempo, mas eu digo, não estava na ordem do dia como está agora. Então, bem ou mal, veio de uma maneira a gente poder também pensar essas relações do cinema, que é uma projeção global, né? Que o Ocidente sempre teve mais força, de alguma maneira, pelo menos para a gente que é do Ocidente, né? E como esses atravessamentos estão também na linguagem do cinema, com as tentativas de buscar outros caminhos narrativos, né? Eu acho que essa coisa da narrativa que o cinema dito consagrado, né, o cinema mais hollywoodiano, digamos assim, ele tem uma relação com a narrativa muito que, né, permeia aí todos os nossos streamings estão influenciados, né, que a gente vê no streaming influenciados por isso. E como que esses cinemas que aparecem como buscando outras estratégias, outros modos de encarar a narrativa, que eu vou trazer um pouco isso para o nosso debate, para essas provocações, né? Esse vai ser um pouco o fio que eu vou trazer do lugar da gente como espectador, né? Esse cinema também super narrativo, ele pressupõe um tipo de espectador. Esses filmes já pressupõem outro tipo de espectador, já tem alguma coisa sendo colocada em questão na nossa relação passiva, será? Uma relação passiva de sentar numa sala escura, privilegiada acusticamente, né? Escurinho, temperatura boa ali, e vamos embarcar numa viagem. Mas que viagem é essa que eles estão levando?
fazendo relação com essa cultura iraniana, né? Foi durante muitos séculos a Pérsia. Então, como que isso atravessa também o cinema. Então, só a modo de apresentação, vamos seguir isso, né? Vamos ver o filme e debater. Eu vou puxar algumas questões e a gente vai conversando a partir das nossas impressões, né? Que não tem um intuito também formativo, né? Não é uma formação, cinema e nada. Então, assim, é louvável a percepção como espectadores comuns mesmo, né? Não é nenhum pré-requisito de ter feito cinema nem nada do tipo. Mas eu vou tentar provocar vocês nesse lugar de espectador, porque essa é a questão que se coloca aí, que eu acho que é interessante a gente poder conversar, enfim. Então é isso. Hoje é o filme mais longo, os outros filmes não são tão longos, né? Hoje acho que o filme tem 1h40. O filme de amanhã tem 1h15 e o filme de sábado tem 1h20, 25, uma coisa assim, né? E é curioso, só um dado que eu vou dar, né? Eu fui ver na internet como é que esses filmes estão classificados. Esse filme de hoje está classificado como documentário barra crime. O de amanhã é documentário barra drama. E o de sábado é documentário barra comédia. Acho que também tem coisa aí para a gente conversar sobre isso. Né? Então, um bom filme para vocês. E é isso. Até já, né? É isso. E aí, gente? Conhecia um filme? Alguém conhecia? Eu estou vendo que eu já estava um pouco coisa, foi considerado pela primeira vez e adorei. Eu achei Muito bom, né? parece muito agora. E aí, tem alguma impressão, assim, primeira, daquilo que eu pontuei, assim, de ter uma relação com o filme? Qual foi a sensação que vocês tiveram, né, assim, vocês se sentiram colocados, né? Eu fico na dúvida, os atores são as pessoas, o caso aconteceu e todos os atores são as pessoas reais, É isso. Esse é o primeiro só para ponto. confirmar. Esse é o primeiro ponto, né? Todo mundo que está no filme aí é da própria vida, né? Ou seja, ninguém ali. Depois também o diretor que aparece no final é o diretor também, o Mark Mobaff, que inclusive o filme que a gente vai ver amanhã é dele. E o filme certamente tem alguma inspiração nessa história, porque é um filme que vou dar um spoiler aqui, né? Que ele faz é tipo aquele filme do Coutinho, né? Que é um jogo de cena, que é né? Ele é um filme, é um casting para fazer um filme, mas as pessoas não sabem que o casting é o próprio filme, né? E aí o filme é um pouco sobre isso. Então foca muito nessa coisa que esse filme é sobre um pouco, né? Esse personagem, né? Que se cria. Esse filme foi, então, aconteceu um caso, esse diretor foi no julgamento, Isso. e Então, depois ele fez o filme. vou contar em linhas gerais assim. A única coisa filmada do filme que seria o real, digamos assim, entre aspas, né? O que é a vida mesmo, que estaria sendo filmado ali ao vivo, é o julgamento. Muito embora o próprio julgamento também está manipulado na edição. Porque os momentos em que o diretor se faz o juiz fazendo perguntas, foi filmado a posteriori. Terminou o julgamento, ele ficou e continuou filmando, e depois na montagem montou como se o juiz e o diretor fizessem. Então a gente, como espectador, vivencia uma dupla experiência ali, né? De estar ali como, né, um espectador do tribunal e um espectador do filme, né? E ele vai fazer nesse jogo meio que o tempo todo no filme, né? Ele vai reconstituindo até essa linha um pouco difusa. Por isso que eu achei curioso quando bota lá que é um documentário, né? Eu falei que na internet estava que o filme é um documentário barra crime. Eu nem conheço essa modalidade. Mas é curioso, né? Porque tem toda uma vertente do cinema de crítica, de escola de cinema, né? Você pode pensar, o cinema tem várias escolas, tem a escola inglesa, tem a escola americana, tem a escola
francesa, tem a escola russa, né? E, e muito desse cinema que se tomou de um pós-guerra, ali o neorrealismo, né? O próprio no Brasil teve o cinema novo, enfim, manifestações desse tipo pegam muito uma relação que é um pouco que esse pessoal que, né, que veio o cinema iraniano foi crescendo um pouco mais nos anos 90, assim, digamos, né? Já você vê que para o povo do Irã ali, ele tinha uma certa influência na vida mesma, né? Porque o ator, quando ele, o ator, né? Olha, eu já falando, o personagem que se torna ator do filme, nos créditos do filme ele é colocado como ator mesmo, né? Ele fala um pouco porque ele filma, ele fala do Ciclista, que é o filme anterior desse Mark Malbaf, que é um cara que para salvar a família tem que fazer uma competição lá, que tem que ficar andando de bicicleta infinitamente, né? E o filme é um pouco sobre esse sofrimento e as pessoas assistindo aquilo e tal. Então foi um filme que mobilizou na época ali, e como isso permeia o imaginário, e ele traz isso para um outro filme. E aí esse filme agora vai continuar, contaminar o filme que a gente vai ver amanhã, né? Então tem um diálogo interno muito forte sendo construído sobre essa que é aí que eu falei da coisa da poesia persa, né? Que é essa coisa sobre trazer para a vida mesmo um gesto poético, né? A vida mesmo como uma possibilidade de filme, de poesia, né? Que parece que essa coisa quando o Irã era Pérsia, né? A poesia, por exemplo, até hoje eles cultuam poetas de 7 séculos atrás. Imagina, se a gente está falando, sei lá, de Vinícius de Moraes, de Mário de Andrade, que faz nem um século direito, né? Eles estão lá com um imaginário de poetas que estão aí gerações e gerações sendo passado adiante, né? E que tem uma história muito curiosa, que é o tal do Hafez, que é o Hafez, não sei como é que se diz, Hafez, que ele era um poeta muito libertino, né, nas poesias dele, só que ele era muito popular, muito adorado, e que quando ele morreu estava-se uma dúvida que se fazia com a morte dele, se ele merecia uma bênção, um lugar ao céu, não sei o quê. E aí decidiram pegar o livro dele, que é o tal do Divã, e abrir azarosamente para ler algum verso dele. E o verso eu tive que copiar aqui, que eu não ia guardar, obviamente, e dizia o seguinte, quer ver? É muito bom. Do cadáver de Hafez não se desvie, embora afogado no pecado, o céu é o seu destino. Então, isso virou, né, um mito, uma lenda, né? Não sei dizer se ao certo quanto isso é verdade, né? Mas que eu acho que é justamente um pouco essa natureza dúbia que um gesto poético traz, se é verdade, se não é verdade, que o filme fica jogando o tempo todo, né? A gente acredita, a gente está vendo uma ficção, não é um documentário, não, mas aí, peraí, mas essa mulher que foi enganada, ela está atuando dela mesma, mas a câmera está ali, então tem um filme acontecendo. Peraí, então assim, o tempo todo é uma relação que você fica meio assim, você está embarcando no filme, mas você está com aquela perguntinha aqui, mas o que eu estou vendo aqui? Peraí, não, mas o tribunal, aí a mãe dele se levanta, aquela mulher, a mãe dele, e aí você é colocado numa posição de dúvida, né? Abre para você viver uma situação entre, como eu botei antes, né? Entre o espectador do filme e o espectador de um julgamento. Você ora julga ele, ora você admira ele também como personagem, né? Você julga ele como ator e admira ele como personagem. E você fica nesse jogo moral assim e, e que justamente essa coisa dessa poesia que eu trouxe para porque esse poeta, o Hafez, que virou, parece que assim, é o ponto alto da poesia persa, que ele virou uma espécie de adivinhação popular, aquelas coisas que você fala, o que eu vou fazer hoje? Vai lá, pega aleatoriamente, e o que sair da poesia desse cara é o caminho que vai te abrir, né? Então tem essa coisa um pouco azarosa, e que eu acho que por que eu estou retomando isso? Porque como gesto narrativo que a gente pode também observar no filme. A gente vai ver isso, eu estou trazendo isso para esse filme, mas a gente pode ver que isso talvez permeie os outros dois filmes também, né? A gente pode até voltar a comentar disso. Mas que é essa coisa de uma aposta numa certa busca, né? Um filme, se parar para pensar, qual é o roteiro? Tá bom, a gente tem um grande mote, né? Que é
o cara é um impostor, começa nisso, né? O jornalista querendo pegar o furo, né? Mas o que vem disso, né? Até aquelas cenas meio ficcionalizadas, os diálogos, eles são meio como se tivesse uma fragilidade do roteiro ali, uma coisa meio azarosa mesmo, né? Que isso se repete em outros filmes do Kiarostami, que a gente estava comentando agora, o Sabor da Cereja, que é um filme que o cara fica andando de carro pela cidade, buscando alguém para ajudar ele a se suicidar, só que é sempre um encontro meio estranho, né? E para ele conseguir filmar isso dentro do carro, o Kiarostami fala, não, eu tinha que filmar primeiro só com o cara, depois só com a pessoa, então a pessoa estava sempre conversando com o diretor, então ela estava sempre atuando para ninguém, e o carro andando, né? Então, assim, tem uma coisa azarosa. Inclusive, esse filme também começa com o carro, né? Tem uma coisa ele está lá contando, né, para o motorista que não sabe quem é. Quem é o motorista, no caso? É o espectador, né? A gente começa, a gente é meio jogado no filme, assim, a gente não sabe que ele vai meio que dando a notícia do que está acontecendo, sobre o que é o filme, né? Só que, no que ele está fazendo isso, o cara não sabe para onde ele vai, vira à esquerda, vira à direita, aí para perguntar, não sei, né? E ele inclui isso no filme, ou seja, não é que ele vai dizer, não, a hora que ele perguntar para alguém que sabe, não, o filme tem um certo lugar ali flutuante, assim, né? E é uma coisa meio vacilante, você como espectador, aí o cara vai, levanta um peru, quer comprar um peru, e não se aprofunda nisso, não importa, né? Tem uma coisa do cotidiano. Então, assim, a gente poderia dizer que tem influência, né? Se a gente quisesse pensar em escola, o neorrealismo italiano, né? Tem essa coisa, mas eu acho que tem essa característica que é essa coisa da poesia persa. O próprio Kiarostami é poeta, ele tem livro de poesia e tem uma coisa muito forte com o acaso e, sobretudo, com o acaso quando ele traz uma pista que ele gosta de falar que é uma coisa que não é muito retilínea, quando a coisa te leva para outros possibilidade de outros caminhos. Por exemplo, nessa cena inicial, estamos ali no carro, esse azaroso vai, não vai, acha, não acha, chega numa rua sem saída. Aí o cara até comenta, pô, essa história numa rua sem saída, onde eu fui me meter. Aí a gente não entra na casa, a gente não acompanha. A gente fica fora, junto com o motorista, que é o espectador, né, inicial. Caramba! Aí entra a polícia, entra lá, o cara fica ali fora. Aí ele começa a pegar umas flores, cai uma lata. Aí o cara chuta a lata. Aí aquela lata vai rolando, sabe-se lá onde vai dar aquela lata, né? Como é que você vai roteirizar para onde vai a lata, né? Então, assim, uma aposta num gesto de uma pausa que é muitas vezes trazida por algum objeto, por algum evento azaroso, que faz com que tenha uma suspensão naquele tempo narrativo, né? E que depois ele retoma, a gente volta para casa, né? Não sei se vocês se deram conta que aquela cena já mais pro meio do filme, no meio do tribunal, quando ele insere, que é o cara tramando para pegar o impostor, né? A gente vê a cena que a gente não viu antes. E existe o mesmo tempo de espera, né? Ou seja, essa inquietude pelo cara, o que vai acontecer? É aquele tempo que o cara estava no carro tentando, onde é que fica? Onde é que não fica? Né? Então, tem uma relação ali de um espaço-tempo que ele quer criar ali, que eu acho que nesse caso vem a especificidade, digamos, né, dessa influência na arte, da poesia persa. Né? Diga aí. Uma coisa que me chamou a atenção é que uma sociedade teocrática, né? Sim. O estudo teológico ele é muito estético, né? Você tem lá a cultura rupestre e tal. E o filme é todo sobre uma criminalização e repressão à estética, né? O desejo da pessoa ser público de arte, o desejo da pessoa ser artista. E uma sociedade que ela é fundamentada no impulso estético, ela reprime outros impulsos estéticos, né? Lembra muito, né? Coisa mais ocidental, né? Aquilo que arrepiava os cabelos do Nietzsche, né? No século XIX. Isso aí eu digo se o Nietzsche tivesse vivo, ele teria um troço, um troço, porque é toda uma repressão de uma pessoa que só quer participar da arte, né? Ele ficaria feliz até de ser um contra-regra, se pudesse, né? Algo assim, né? Mas eu achei curioso também, sabe o quê? É que o próprio juiz não estava botando muita fé no caso, né? Quem estava mais incomodado foi a galera que foi enganada e que depois, lendo
coisas sobre o filme, do Kiarostami, parece que ele chega e fala que a família depois chega pro Mark Malbaf, que eles se conheceram ali no final, né? Pro original e fala assim, olha, ele é muito mais interessante que você. Porque ele fica querendo se fazer Mark Malbaf quanto você, né? Não parece tão interessante. É alguma coisa desse tipo que ele colocou, né? Por que que eu estou falando isso? Porque teve a permissão, né, para filmar no tribunal, né? Ou seja, teoricamente, houve aí uma permissão do Ministério da Justiça, né? Então, teve uma coisa aí também de uma coisa pitoresca, né? Acho que menos no campo da repressão, nesse caso, e mais por uma coisa pitoresca. O juiz realmente me pareceu muito favorável. Ele assim, que besteira, o cara só queria filmar, não estava fazendo mal a ninguém. O juiz estava quase dizendo isso. Não, é o réu primário, não sei o quê. Talvez aí Estava favorável a uma coisa, mas eu não estava nem um pouco a fim de condenar o cara. Talvez assim, que eu estava me correndo, que a gente está conversando aqui, é que, apesar de toda a questão religiosa, de é um povo que tem uma cultura muito antiga ligada à arte, ligada à poesia, ligada à questão visual dos tapetes, às pinturas. Eles têm uma relação com a arte muito forte, antes mesmo do cinema, né? Uhum. O povo, a cultura do povo, né? Então, assim, acaba que eu acho que isso é o que falou mais forte, né? O cara quer ser um artista. Sim, exatamente. Isso foi considerado. Para o pessoal daqui também poder falar Tem um perguntas pouquinho. aí, tem perguntas aí. Zé, quer falar? Eu liberei o som. Opa! Não, eu queria só Oi, eu fechei o seu som de novo. Dá para ouvir. Não está dando para te ouvir. Opa! Vê se vai agora. E agora, foi? Agora foi. Você tinha me mutado. Ah, Você tinha me desculpa. apagado. Mas, então, boa noite. Eu queria só registrar que adorei o filme e é uma perspectiva muito diferente, né, do que eu estou acostumado a assistir, né? Agora você jogou uma luz na minha cara, na tela. E eu queria dizer o seguinte, que se algum dia eu for preso e julgado por ser falso em alguma coisa, eu queria um juiz como esse. Que juiz maravilhoso. O cara parecia mais um juiz de vara de família, né? Procurando fazer uma conciliação, porra. Eu achei assim, sensacional. E se isso for documental, ou seja, se são assim, eram assim esses juízes dessa época do Irã, que coisa bonita, né? Muito legal. Mas eu acho que para nós que não estávamos lá, não conhecemos, nunca fomos, passou assim um retrato de um país muito interessante, né? Eu acho que é legal. Gostei. Beleza, obrigada, Zé. Tem uma coisa isso que a gente estava falando também, agora eu perdi um pouco o que você falou. Da arte, né? Da cultura. Né? Mas o Otávio queria falar. Não, é sobre esse juiz. Eu também fiquei impressionado com a coisa. Ele era o juiz. É o juiz. É o juiz? É o juiz. É o próprio. Não tem nenhum ator que não seja ele mesmo no filme. Então eu fiquei impressionado. O diretor aparece no filme como ele mesmo. Todo mundo é assim mesmo. Assim mesmo. Então, eu concordo inteiramente com você. Nessa época, os juízes do Irã eram massa. Eu não acho a repressão tão jurídica, assim, acho que eu me expressei mal. É uma repressão econômica, né? Porque ele, assim, ele nunca teve chance de. A mim, tanto que ele se emociona quando ele sai da cadeia e conhece, né, o diretor, né? Acho que tem toda uma repressão econômica, e mesmo o juiz já você vê que tem uma estrutura aqui para ele. Né? O juiz, mesmo que ele
ele não poderia fazer muita coisa. Acho que a repressão econômica é mais forte da pessoa se desenvolver esteticamente, né? Pode ser espiritualmente, entendeu? Eu vejo assim. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu posso falar uma coisa que você vai ficar um pouco decepcionado? Essa cena foi armada. Essa cena do encontro entre o impostor e o Mark Malbaf é uma cena armada. Tanto que o que ele pega, né, que na época, né, não desse filme, eu conheci um pouco depois, mas coloca ele como a crítica, né, em geral, falava, não, mas esses filmes são muito quadrados, o som é horrível, e não entende que isso fazia parte até com índice de realidade, né? Olha, o microfone está com problema, né? E aí, tipo, a gente quase pensa que o problema é no filme, né? E na verdade Mas esse acidente sonoro ele foi provocado então, pelo exatamente. diretor. E ele usou isso como recurso de realidade, né? Exatamente. De criar essa sensação de que era real, né? Que não foi armado, né? Que não E segundo foi... ele, a cena não era interessante. Ele tinha que provocar alguma coisa para a cena ficar mais interessante. Quer dizer, ele subtrair a nossa percepção, a gente fica ali, cara, tá falhando aí o diretor, né? Mas é uma cena imperdível, né? Foi tudo armado na montagem. E o que acontece que o Kerouac também traz como um traço, que eu acho que foi muito tal, não sei se foi a partir desse filme, mas acho que esse filme foi um grande marco para ele, assim, dele se colocar o diretor como um lugar de espectador, que eu acho que ele fez isso como um grande experimento. Ou seja, ele quer, ao longo da trajetória dele, outros filmes, cada vez mais eliminar a figura do diretor. Nesse Sabor da Cereja, de novo, não tem roteiro aquelas cenas do carro, conversando com as pessoas. O Don Conta é fiel também, né? Os atores criam e o público não sabe se eles se conheceram, se eles se separaram, se eles estão interpretando ou se estão projetando, né, os amores que já viveram, né? A Juliette Binoche e um outro ator que eu acho que é iraniano também, né? E eles estão na Toscana e a gente fica sem saber, fica preso no filme, né? Vendo os dois assim também, né? Ah, bom. Qual que é fiel? Qual que é fiel? Ele quer falar, nosso amigo ali. Sobre a ideia de um diretor ter que ser humilde, também sobre pensar muito no porquê o diretor ele olhou para esse caso e ele pensou, isso não é interessante para fazer um filme. Nem o juiz ele achava que era um caso relevante. Isso me leva a pensar que, pelo menos aqui eu consegui entender a interpretação dele sobre o filme, é que... Calma, entendi. A ideia é que, por exemplo, o que faz uma pessoa, por exemplo, sempre falo, diretor, tipo assim, por exemplo, o impostor. Ele poderia ser tão talentoso como qualquer outro diretor por aí, porém ele mesmo, ele mostra que nunca teve oportunidade econômica de fazer isso. Desculpa, eu estava falando. Não, só por isso. Só. E eu acho que a questão é essa, que, por exemplo, uma pessoa comum que teve uma paixão pela arte a vida inteira, poderia ser tão talentosa como diretor como qualquer outro. E ele era uma pessoa humilde. Eu acho que na direção é muito importante você ter humildade. Acho que tem essa coisa de segurar um pouco, aproximar um pouco, né? Essa coisa é isso. Quem é o espectador? São pessoas comuns, né? Por isso que eu falei no início. Vamos tentar pensar o lugar do espectador, mas não porque vocês estão aqui, vocês são especialistas em cinema. Não, como a percepção do espectador comum. E quando o diretor tenta ir mais para esse lugar, ele se aproxima um pouco mais, né? Acho que é uma tentativa, colaborando com o que você está falando, né? Então, pode ter sido, por exemplo, fazer esse filme com esse cara, pelas coisas que eu li, foi muito difícil. Ele nunca sabia se ia conseguir terminar, porque o cara não vinha na filmagem. No dia da coisa do julgamento, parece que o julgamento atrasou, né?
E aí o cara parece que queria falar que o Kerouac estava seguindo ele, que estava perseguindo, então ele devia começar a ficar com as coisas meio persecutórias. Então, assim, é, é, essa tentativa de aproximar, às vezes, ela é vertiginosa, né? Porque essa distância dos diretores é uma certa defesa de um lugar de defesa de não, meio que um lugar acima do espectador, é como se ele estivesse por cima dos filmes. E quando você vai para um lugar que é justamente aí que ele se diferencia de um movimento de cinema de autor da época da Novela Vague, é que a tentativa dele de fazer um cinema de autor, apesar dessa tentativa de eliminar, entre aspas, né, eliminar, mas assim, de deslocar a figura do diretor para o espectador, é que ele dá lugar a esse azaroso, ele dá lugar a que essas coisas entrem para o filme e que ele tem que pensar a partir delas, né? Que ele não tem esse controle, né? É uma coisa meio de tentar preparar um terreno, deixar a coisa acontecer e aí depois na montagem voltar com uma certa intervenção ali, como ele faz aqui. A cena do ônibus era para ser a cena inicial do filme. Parece que numa projeção que vai acontecer logo das primeiras projeções, a pessoa estava projetando, botou a lata errada. E aí na hora que ele foi pedir para trocar, já era tarde demais, aí depois ele falou, não, mas ficou bom isso aí. Olha que legal. Tipo, até uma montagem ser aleatória. Né? Como que você está usando a palavra do acaso? Azarosa, né? Pode ser a montagem do acaso, né? Ele olhou e falou, essa cena no meio, né, ficou melhor, realmente. Então, essa possibilidade, essa abertura, que é um pouco o lugar onde ele procura, é que seja um espectador aberto aos sinais, alguma coisa que possa vir e ele possa pescar. Então, é esse lugar que ele se coloca como espectador para fazer que o filme dele tenha um arranjo que não vai ser tradicional, que vai ter algum tipo de singularidade ali, né? Que ele está procurando. Desculpa, só que ele tinha levantado a mão lá atrás. Não, a minha questão é essa, assim, é um filme. Tem roteiro ou não tem roteiro, né? Então, quem é que deu a ideia do seu filme? Se foi o próprio diretor, ou se foi o diretor de uma das pessoas que o rodeavam. Porque a primeira entrevista que vai ter na cadeia é de alguém que não se apresenta, né? Ele não se apresenta, ele vai lá, quer conhecer o sujeito, reconhece, fala pede ao... Não é o diretor que está fazendo aquilo. É o diretor, é o Kiarostami. Mas ele, na hora ele se apresenta como diretor. Não, ele fala depois. Durante a conversa ele fala, sou o Kiarostami, não sei o quê. Durante a conversa ele se apresenta. Durante a conversa ele se apresenta. Não, o diretor que o cara estava representando. Ah, tá. O Mário Malvá. Ah, tá. Entendeu? Então é o diretor que se apresenta como roteirista, naquele momento, não o personagem que ele estava representando. Caraca, me perdi. Que momento você está falando? A minha questão é, se é um roteiro, e ele tinha aquela capacidade de criar, porque como é que é o nome dele? O impostor, vamos falar do impostor. O impostor. Como é que é o nome dele? Sabiano. Ele tem a capacidade de embromar, que é uma capacidade que se você deixasse ali, esse filme teria 4 horas, ele falando de tudo ali. Falando da vida dele, falando da mulher, do filho, do sofrimento, da coisa. Ele teria jogado nisso, né? A fome dele. E essa capacidade de embromar foram 40 dias, né? Que ele viveu com aquela família. Né? E o que passaram horas e horas conversando. Cada vez que acontecia uma coisa, ele arrumava uma desculpa. Tá certo? E eu acho que foi essa capacidade dele criar, né, que dá essa similaridade com a arte. Sim. E que aí o diretor, com a capacidade dele de identificar aquilo como uma coisa que poderia ser mostrada como arte, né, ele se apresenta para esse impostor. Sabe, você fala. Então, essa que foi a minha questão. Assim, se o roteiro dele era um roteiro, você falou agora dessa aleatoriedade das imagens, né? Mas que o roteiro dele era um roteiro de que aquele sujeito aproximava
a capacidade da gente criar coisas, né? Da gente ser mais, a vida ser mais próxima da arte, a arte ser mais próxima da vida. Então tinha roteiro. Você Não, tem tem o como que roteiro. esse roteiro se faz, né? Como que eles Como é que ele vai criando ali essa imagem, eles dois se encontrando depois do julgamento, pareceu meio falsa mesmo. Eu não sabia, não tinha dúvida. Quando você afirma que ela foi montada, né? Não, e eles filmam como se não fosse. Eu estou contando para você que ele pode ficar de longe, né? Ou seja, o cara não pode saber que a gente está filmando. Isso. Então, Mas foi assim, montado isso. então, Mas o julgamento, você falou que o julgamento é real. é o julgamento. Só que é onde as falas parecem que são escritas, né? Porque são muito boas as falas do. Então, Essa tem uma coisa. capacidade desse cara, esse cara Então, tinha eu acho essa que assim, eu capacidade. ia falar assim, o filme, muito do filme, a gente não vê essas imagens. A gente é colocado, a partir dessa oratória, sobretudo do julgamento, a imaginar como eram esses encontros desse impostor com essa família, porque é só um relato sobre isso. O filme é um pouco um relato sobre o acontecimento, e o filme em si é esse acontecimento que ele foi descobrindo conforme ele foi filmando, entendeu? Eu não sei direito qual foi a ordem que foi filmada as coisas, mas eu imagino que ele deve ter começado pelo julgamento, porque muitas das cenas o impostor está, né? Então, ele não podia estar preso e filmando fora, né? Ou então, enfim. Mas, de qualquer forma, eu imagino que ele deve ter pego o julgamento e tal, e depois ele foi construir um filme com o cara, Isso. sabe? E aí foi vendo essa capacidade. Ele ficou inquieto que podia não ter filme. Quer dizer, então não é que tinha uma coisa pronta, a história estava aí, mas será que isso ia virar filme? Né? Ele estava com a mão levantada, não sei se alguém da internet também, porque. Sim, sou eu aqui. Estão me ouvindo? Vamos lá, então depois você. Pode falar. Ok. Eu gostei demais do filme, aliás, eu sou um fã do cinema iraniano, apesar de ter menos do que gostaria, e a abordagem que foi colocada como um filme em si, eu fiquei bastante sensibilizado, porque o filme é apresentado de uma forma tal que a gente se sente como participante do filme. A gente se sente no local, como se estivéssemos lá vendo tudo. Foi muito, muito impressionante o que o diretor conseguiu fazer com isso. E a outra coisa que eu quero destacar é com relação aí é a cultura persa, né? Como é que todas as pessoas envolvidas, ainda mais um filme que se propõe a ser que é tenta ser o mais realista possível, como são pessoas que, além de muito simples no ser, mas os sentimentos são nobres, você não vê maldade, você vê verdade, você vê sinceridade, você vê amor, você vê respeito o tempo todo, o tribunal, a forma como as pessoas se colocam, tudo isso, essa cultura iraniana, persa, iraniana, realmente ela me sensibiliza muito e me choca até quando a gente vê aí o Irã incluído como um país do eixo do mal, quando, na verdade, quando a gente vê os filmes iranianos, esses aspectos da cultura, do povo, da sensibilidade, são realmente muito presentes, muito fortes. O filme é emocionante, eu gostei demais do filme. Então, de parabéns aí pela escolha e pela abordagem que estão fazendo. Né? Legal, espero que você possa assistir também amanhã e sábado, que são. Não, certamente. São filmes completamente diferentes, mas que tem um pouco dessa coisa, né, de que o argumento e a forma eles são articulados juntos, né? A forma do filme e o argumento, o roteiro, como ele vai se criando, eles não são coisas muito separadas, né? Eles vão se dando ali. E é muito interessante porque é isso, que é como se o cinema pudesse dirigir o real, pudesse dirigir a vida. É como se ele pudesse dar um outro lugar para o espetáculo, digamos assim, né? Essa ideia do espetáculo do cinema, que a gente é passivamente colocado ali e uma enxurrada de informações.
como a gente é convidado a uma outra modalidade de espetáculo. Ele pode espetacularizar a vida, né, como um evento cotidiano da vida, mas ele costura isso de modo que isso se construa na própria forma do filme, e como que as coisas vão se fazendo. Tem um certo risco ali, né, um iminente. O filme não está sob controle, né? E não deixa de ser uma coisa que é isso, que tem uma afetação coletiva, né, de uma cultura, de pessoas, né, o juiz como se posiciona, a família, depois que considera, não, então ele não vai mais fazer. E como que você vê as pessoas, né, sabendo o jornalista, ou seja, uma projeção de uma coisa que a gente não vê, mas que a gente imagina, como que um caso desse repercute popularmente nas pessoas comentando na rua, né? Como que, o impostor, o cara que quis ser o diretor, não sei o quê. E como que ele, com esse imaginário, vai construindo, dá um lugar para o espetáculo, que o tribunal vira um grande espetáculo, né? Enfim, eu acho que ele devolve, né, o cinema nesse sentido também. Esse espetáculo recupera certa ambiguidade da vida que a gente leva o tempo todo, né? Do que é. Nada é tão preto no branco, né? Tudo tem uma possibilidade de se desdobrar em outra coisa. E quando o cinema, esse tipo de cinema, tenta fazer essa reconstituição, ele devolve para a gente a ambiguidade como espetáculo. Entende? Então é um outro lugar. Não é o espetáculo nesse lugar que a gente está acostumado a ver, que é o lugar do conforto, do luxo, de não há dúvida, né? Que tem esse autor até aqui, que é Ismael Xavier, que fala o discurso cinematográfico, opacidade e transparência. Né? A transparência, que o espetáculo tenta iludir a gente, entre aspas, que é nos casos de... E que não estou falando com juízo de moral, não. Tem filmes americanos que eu adoro, a questão não é só essa. Mas é que você é colocado num lugar que você tem que olhar para a tela e como se você estivesse olhando para uma janela. Você em nenhum momento está se perguntando onde é que está o microfonista, em nenhum momento está se perguntando como é que é esse roteiro. Está tudo resolvido. Você é jogado para dentro de uma história que você tem que embarcar. A única coisa que você tem que fazer é embarcar. Suspender a descrença, né? Mas o Bazin, ele fala isso quer esquecer esse cinema, né? O que é o cinema? É o cinema. Que ele fica, a maior parte do livro, ele fica conceituando o neorrealismo. Que todos aqueles índices de realidade também é você maquiando aquilo para ser considerado como realidade, né? Tanto preto e branco, né? Então, tipo assim, para ter uma ideia de que aquilo era verdade, de que era presente, de que era quase um documentário, também é uma estética inventada, também é uma ilusão para se acreditar, né? E meio que não contraponto a ilusão hollywoodiana, por exemplo, dos musicais, né? A gente assistiu no final de semana, né? Os homens preferem as loiras, né? Que, de repente, a pessoa começa a cantar, assim, né? Como se fosse... Natural, né? Natural, né? Muito embora a gente fala cantando também, se a gente parar para pensar que a minha música falando é diferente da dela, a gente fala... Mas, sim, uma encenação da música, né? Uhum. Mas o que é curioso de trazer isso que você está falando, porque essa escola do cinema do Irã, que eu acho que se aproxima muito dessa escola que se pensou esse cinema, o que é a inscrição verdadeira do cinema, ou seja, importa mesmo saber se aquele ali é um ator, se tem roteiro, o que importa é o que se chama de inscrição verdadeira, é aquele fato que acontece, que é um gesto cinematográfico genuíno, que botou uma câmera, a pessoa vai atuar para aquela câmera, independente se ela atua ou não, é alguma coisa ali que é do irrepetível, né? E tem pessoas, escolas de cinema, que acreditam nisso como a potência do cinema, independente de ter um roteiro já mais pronto, se aquela pessoa é acostumada. Às vezes o ator ele não tem uma preparação, não depende só se a pessoa é expert no cinema ou não. Como você mesmo disse, o cara fala tanta coisa, podia ficar 4 horas, ele é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. E ele descobriu isso, primeiro, enganando a família, né? Ele viu. E depois, no filme que é sobre isso, ele também faz a gente olhar, não, será que esse cara não é um ator? Pô, esse cara é um ator, cara. O cara tá falando aí... Será que não é tudo nesse filme, não é tudo meio armado? E, assim, o que é curioso é que eles tentaram manter essa certa... Durante muito tempo, o Mark Malbaf dava uma versão
filme que ele já tinha encontrado com o impostor antes. Aí o Kiarostami fala que não. Aí depois... Então, assim, essa dúvida foi lançada e se permaneceu durante muito tempo, até muita gente começar a pesquisar, aí jornalista fazendo entrevista na revista tal, aí um dia o diretor decide falar uma coisa que nunca tinha falado antes. Agora já passou muito tempo, então já tive muita informação, mas isso foi se gerando, enquanto um gesto cinematográfico, um lugar novo, assim, uma certa novidade dentro de um lugar que já tinha lugar para isso. Não foi também uma invenção, como teve que se inventar o cinema no pós-guerra, aquilo já tinha um histórico, né? Sobretudo porque o que acontece? Antes da Revolução Iraniana Islâmica, lá, né, que teve em 1979, era uma monarquia que era meio que controlada ali pelos britânicos e também com a ajuda dos Estados Unidos. Sobretudo no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos entrou mais, porque teve a coisa do comunismo, né? Enfim, toda a coisa das guerras. Mas porque durante muito tempo é um território em disputa entre a Rússia e a Inglaterra, ali o território do Irã. Né? E tinha um espírito de modernidade, entendeu? Antes de ter essa... Então, ou eles recebiam culturalmente filmes americanos, né, que não tinham nada a ver com a realidade deles, ou o que chegava era o neorrealismo italiano. Então, tinha essas duas referenciais, que amanhã, no filme de amanhã, acho que isso também, quero voltar a falar disso, porque o imaginário do filme americano, ele entra, apesar de ter essa coisa da cultura muito forte da poesia, né, dessa coisa de se inspirar muito mais na vida cotidiana, não atores, que é uma aposta muito mais de um cinema pós-guerra ali, que se vê nessa, né, buscando como construir, né, como sair dos grandes relatos, como construir narrativas cotidianas e tal, já tinha lugar para isso. Mas, enfim, até me perdi também. Eu também fui dando caminhos. Eu acho que também a gente poderia meio que... E fechando, né? Porque é para ter pano para manga para os outros dias, não acabou. Amanhã também a gente vai ter mais tempo. Hoje o filme é um pouquinho mais longo, teve amanhã um atraso das coisas, mas aí amanhã a gente vai ter mais tempo também. Alguém? Pode. Mas que começa a história toda começa porque ele estava com fome. Ele estava com fome. A estética da fome, né? Ele estava com fome, aquela mulher. Não, uma coisa que eu vi. Ele pensou, pode ser que eu consiga comer. Não, e sabe o que é engraçado? Que eu já vi uma das críticas que eu li, é tipo assim: a mulher pediu para ser enganada. Ele estava olhando para fora, ela ficou, você escreveu? Ele, eu escrevi. Meio que, sabe como você solta aquela mentira? Aí ela ficou, mas você quer de ônibus? Mas você está aqui, você quer conversar comigo? Aí ele falou, cara, vou para tua casa se você quiser, então. Então, assim, ela pediu para ser enganada. Não, é claro que ele embarcou, é óbvio que ele viu ali uma oportunidade. Eu digo assim, não partiu dele. Eles sentaram e falaram, onde você escreveu? É o ciclista. Eu também quero comprar. Ele, eu que escrevi. Você é máquina nova? Né? Aí fica na janela. Mas você anda de ônibus? Né? Ela começou a querer puxar assunto. Aí ele, vamos ver até onde ele é o Mike Malvado. Aí ele falou, então eu vou. Mas vem cá, vê se tem alguma outra pergunta ali que eu vi. Só para a gente fechar, tem alguma outra? Parabéns pelo evento. Importante conhecermos um pouco do Irã para além da teocracia dos ayatollahs, do Alfredo Martinho. E a Marta, eu não, porque eu perguntei se alguém gostaria de falar mais. Ela falou, gostei bastante, mas não consegui ver inteirinho, então vou ficar quieta, tadinha. Mas a Marta é maravilhosa. Amanhã eu quero ouvir a Marta falando também. Gente, não perca, o filme de amanhã é imperdível e ele é mais curto, a gente vai poder falar mais. Beleza. Vamos fazer uma... Vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e esse evento é possível pelo apoio da Lei Paulo Gustavo, estadual pela SESEC, municipal pelo Fundo de Cultura e MC e Prefeitura Municipal de Petrópolis. Isso. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui com a gente e a gente se vê amanhã, beleza? Amanhã.
Beijo.